Olá, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma mensagem de Deus ao teu coração. Você que nos acompanha, talvez você que está do outro lado está vivendo na sua vida um momento de preocupação, talvez você está vivendo um momento de incerteza, um momento de dúvida, talvez você está vivendo um momento que está trazendo preocupação no teu coração, na tua mente. E obviamente alguém quando está vivendo um momento de preocupação, alguém quando está vivendo um momento de incerteza, de dúvida, de insegurança, ela por sua vez naquele momento atual ela só vai conseguir enxergar o problema. Você vai ver que a Bíblia aqui ela vai falar exatamente disso. Mateus 14, 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro, como os demais discípulos, alguns momentos atrás estava com Jesus na primeira multiplicação de pães e peixe. E Jesus fala para eles assim: entra no barco, atravessa para o outro lado, que eu vou despedir as multidões, em seguida eu já vou ter com vocês. E eles simplesmente faz o que Jesus manda, só que na verdade eles não podiam jamais ter saído de onde Jesus estava sem que Jesus fosse com eles. E esse é o nosso grande problema. Muitas das vezes a gente sai do barco que Jesus está e a gente entra em outros barcos onde ele não está presente. Porque quando Jesus mandou para que os discípulos fossem, Jesus estava testando a fé para ver se eles teriam a coragem de navegar mar adentro sem que Jesus estivesse no barco com eles. Lá no livro do Êxodo, certa vez, o próprio Deus disse assim para Moisés: Moisés, guia o povo pelo deserto, segue a missão, Moisés, porque a você eu a confiei. Moisés olha para Deus e diz assim: Deus, eu até aceito a missão, mas com uma condição: se o Senhor for comigo. Está lá no livro do Êxodo escrito. Moisés olha para Deus e fala: eu aceito, mas se a tua presença for comigo. Porque se a tua presença não for comigo, nem me faça sair deste lugar. Deus olhou para Moisés e disse assim: a minha presença irás contigo e eu te darei descanso. A mesma coisa os discípulos teriam que ter feito, que eles entram no barco e saem sem Jesus. E lá na frente, eles começaram a navegar mar adentro sem Jesus. Não foram muito longe, a tempestade o alcançou em alto mar. E óbvio, na hora que a tempestade alcançou, Jesus sabia que a tempestade ia alcançar eles. Jesus estava próximo. Mas Jesus permitiu que eles entrassem mar adentro, ou navegassem mar adentro sem que o próprio Cristo tivesse, já para ver se eles confiariam Jesus estando distante, ou se eles só confiariam quando Jesus estivesse no barco com eles. E eles tiveram essa coragem de entrar no barco e navegar mar adentro. De repente a tempestade chega. Quando a tempestade chega, Jesus se aproxima e fala assim: não temais, sou eu. Aí Pedro olha e fala: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Veja que eles têm estado com Jesus momentos antes lá atrás, mas agora o medo é tão grande, o desespero por causa da tempestade é tão grande. Eles estavam tão desesperados naquele momento, que ele ouvindo e vendo Jesus, ele não acreditava que era Jesus que estava ali. Ele não reconheceu que era Jesus que estava ali. Por quê? Porque na hora do problema a gente só enxerga a luta. Na hora do problema, a maioria das vezes a gente só enxerga o problema, a gente não consegue ver a saída. A gente não consegue ver a solução. Na hora do problema, a maioria das vezes, na hora do medo, na hora da incerteza, na hora da insegurança, a gente só consegue ver o problema. Dificilmente alguém vai conseguir ver Jesus na hora que a maré sobe, na hora que um círculo se fecha, na hora da tempestade. A maioria das vezes a gente vai querer agir por conta própria. Muitas das vezes a gente sabe que Jesus está no controle, mas a gente às vezes acaba agindo. E a gente devemos manter a calma. Obviamente tem casos e casos. Tem coisas que a gente devemos agir também, viu, irmãos? Tem coisa que nós devemos nos posicionar, porque somos soldados. E um soldado ele deve se posicionar e defender
o território que lhe pertence. A gente não pode deixar o diabo cantar de galo num território que pertence a você. Essa é a grande verdade. Mas quando se trata de determinados problemas como esse aqui, foi falha dos discípulos. Eles deveriam ter olhado para Cristo e dizer assim, nós até vamos para o outro lado, mas se o Senhor for conosco. Mas eles entrou no barco e foi sem Jesus. Por isso a tempestade alcançou. O que significa? Você nunca deve entrar num barco o qual Jesus não está presente com você. Nunca entre no barco o qual Jesus ele não está. Porque quando a gente entra num barco sem que Jesus esteja, ele vai permitir a tempestade. Simplesmente para provar nossa fé, como estava provando a desses discípulos, para ver se eles iriam confiar Jesus estando distante, ou se eles só confiariam quando Jesus estivesse perto deles. E na hora que a tempestade chegou, Jesus estava perto, eles viram, ouviram, mas não acreditou que era Jesus, não conheceu que era Jesus, entraram em desespero. Porque normalmente é assim. Normalmente quando a tempestade chega, a gente não consegue enxergar a saída. Quando a tempestade chega, a gente não consegue enxergar o caminho. Quando a tempestade chega, a gente não consegue enxergar a solução. Foi exatamente o que com eles aconteceu. Jesus estava ali, falando com eles vendo Jesus, mas eles não acreditavam que era Jesus, porque na hora da tempestade eles só enxergavam o problema. Será que você não está passando por algo semelhante? Olha o que disse a seguir, no versículo 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou pois sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Quando Jesus fala para Pedro, vem, Pedro pega e começa a andar sobre as águas. Mas de repente Pedro tira os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a naufragar na fé. Aí ele pede para que Jesus o salve. Jesus estende a mão, prontamente ele socorre. E diz assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe por que Pedro duvidou? Porque lá atrás ele confiou em si, com os demais discípulos. Entrou num barco qual Jesus não estava e foram para a tempestade sozinho. O que significa? Nunca sai do barco qual Jesus está presente. Nunca entre no barco de nenhum outro qual Jesus não vai estar com você. Porque se você entrar no barco de qualquer um outro que Jesus não esteja, a tempestade pode te alcançar e você pode naufragar na fé. Mas se você estiver no barco que Jesus está presente, pode surgir a tempestade que for. Se você estiver no barco de Jesus, ele vai te dar o controle de toda a tempestade. Ele vai acalmá-lo, a tempestade da tua vida. Ele vai te tirar da tempestade em segurança. E ele não vai permitir que você venha naufragar na fé. Tá bom, queridos? Não saia do barco que Jesus está presente. O erro deles foi isso. Foi lá atrás, ter entrado num barco com o qual Jesus não estava e ter navegado o mar adentro, sem que Jesus estivesse com ele. Nunca entre num barco de ninguém, ou no barco de ninguém, sem que Jesus esteja. Porque ninguém além de Jesus poderá te salvá-lo da tempestade. Nunca sai do barco quando ele está presente. Amém, queridos? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa se perguntar, será que você está no barco com o qual Jesus está presente? Porque muitas vezes na hora da luta as pessoas só conseguem enxergar a luta e não enxergar a saída. Por quê? Quando a pessoa só enxerga a luta e não a saída, é o fato dela estar num barco, o qual Jesus não está com ela. Nunca saia do barco de Jesus para ir para o barco de outra pessoa. Porque no barco de outra pessoa, aquele outro ou aqueles outros não poderá te tirá-lo da tempestade. Pelo contrário, vai naufragar junto. Mas se você estiver no barco de Jesus, ele tem o poder de te tirar da tempestade em segurança. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.